Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast mais parceiro da podosfera. No programa de hoje, eu vou contar para vocês a história dos meus pets. Eu sempre convido pessoas super bacanas para virem aqui contar a história dos bichinhos deles, não é mesmo? Mas como o nível do Pet Lady no Ar é nessa semana e eu quero comemorar muito de todas as formas possíveis, dessa vez eu vou contar para vocês sobre os meus bichinhos. É um pouco egocêntrico, né? Mas vocês vão me perdoar, eu preciso valorizar esse podcast lindo e carinhoso que eu criei. Antes de entrarmos na pauta principal, alguns recadinhos rápidos, pet ouvintes. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o thepetlady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante. O Pet Lady no Ar precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade. Nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso ter um envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady no Ar, basta visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora Aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo Pet Lady no Ar. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Muito obrigada a todos os pet ouvintes que dedicam tempo e din-din para manter o podcast feliz e bem alimentado. Um abraço super especial para o José Guilherme e para a Daphne de Mello, meus pet padrinhos mais recentes. Bom, esse programa não tem muito roteiro, eu tô gravando bem livre, vou só falar sobre os meus bichinhos mesmo, não programei nada muito especial. Eu acostumei desde criança a conviver com bichos. A maioria de vocês não sabe, eu imagino, mas eu nasci em fazenda, eu cresci numa fazenda até mais ou menos os 10 anos. Então eu tive esse contato com animais desde muito cedo. Não exatamente com pets, mas com animais de um modo geral. Eu acho que de alguma forma isso construiu um pouco da minha relação com os bichinhos, sabe? Não sei explicar muito como, mas é a sensação que eu tenho, pelo menos. Quando eu era muito novinha, eu devia ter uns 3 anos, por aí, a minha avó paterna deu de presente para mim e para o meu irmão, 2 crianças, um cachorro. E isso, claro, que gerou muitas discussões na minha casa, porque minha mãe não queria, meu pai também acho que não tinha muito interesse em ter um cachorro naquela hora, né? Mas, enfim, a avó deu de presente para as crianças e ganhamos aquela poodlezinha branca numa fazenda de terra vermelha. Então vocês já imaginam que a combinação não era boa, né? A poodle vivia suja, vivia machucada na fazenda, não era um ambiente muito legal para ela. Nessa fazenda também nós tivemos alguns pastores, pastor alemão, que eram cães de guarda mesmo da fazenda, que hoje é uma prática que eu pessoalmente não gosto. Quando os meus clientes perguntam sobre ou querem saber a minha opinião, eu realmente não gosto, não é uma prática que eu acho interessante. E nessa fazenda também tinham alguns cães perdigueiros, que são cães que ajudam na caça, né? São cães farejadores. Então esse foi o meu primeiro contato com o cachorro.
Criança também eu tive alguns periquitos, que hoje também eu não teria, porque eu não gosto da ideia de um pássaro preso, mas aí também é uma questão absolutamente particular minha, eu não gosto disso. Tive também um casal de porquinho da Índia, que minha tia me deu de presente. E também gerou maior bafafá na minha casa, porque, de novo, os meus pais não queriam, e aí eles deram, minha tia deu esse casal de porquinho da Índia. E eu falei aqui no episódio de crianças e pets que os pets, eles vão ser sempre responsabilidade dos adultos, né, das pessoas responsáveis da casa. Se você dá um pet de presente para uma criança, quem vai cuidar é o pai e a mãe, nunca vai ser a criança mesmo, né, gente? Então, o ideal é você conversar muito bem com o pai e com a mãe antes para ter certeza de que é uma boa hora para essa criança ter um pet. Não adianta você dar um pet assim. E aí, depois dos porquinhos da Índia, nós ainda tivemos um coelho. Isso já foi bem mais pra frente, muitos anos depois, que faleceu em pouco tempo. Enfim, meu irmão ganhou esse coelho, não tinha a menor ideia de como cuidar de um coelho, como dar atenção pro coelho, tudo que o coelho precisasse. E depois de adulta, já estava na faculdade, em 2010, eu ganhei o meu primeiro gatinho, que é o Delber, que é meu gato mais velho. O Delber foi presente de um ex-namorado, mas foi um presente que eu quis. Eu pedi, eu falei para ele que eu queria muito um filhotinho de gato. Nós fomos buscar ONGs que tinham adoção de gatinho, procuramos gatos, eu conheci alguns que eu gostei. A gente estava naquele processo de conhecer os gatinhos para adotá-los. E ele adotou o Delbinho, ele nasceu numa casa que tinha uma gata que foi resgatada prenhe. Essa gata teve 2 filhotes, o Delbinho e um irmãozinho. E assim que o Delber desmamou, ele foi adotado por esse namorado que eu tinha, que me deu de presente. Isso em 2010. O Delber nasceu em julho desse ano. E Delber é o amor da minha vida. Ele é o meu melhor amigo, meu parceirão. Ele mudou todo o meu conceito de ter pet, assim. Toda a ideia de ter uma relação com um bichinho. Foi com ele que eu construí o meu primeiro afeto genuíno com um animal. Muito além da questão de cuidar, de dar alimento, de limpar caixinha de areia. Sempre foi muito mais do que isso. O Delber é muito parceiro mesmo, né? A gente mudou de país junto, mudou de casa junto. Ele é o meu companheiro. Esse ano ele vai fazer 10 anos, o que para um gato já é uma idade sênior. Não é um gato idoso, mas é um gato que já está entrando numa idade um pouco mais avançada. Eu penso muito em tudo que eu já vivi com ele, todos os momentos maravilhosos que ele me proporcionou e também, numa mesma medida, as preocupações, as angústias de ter um animal que eu amo tanto e que já ficou doente, já esteve internado, já teve problemas de saúde. Então, Delber mudou a minha vida completamente. No momento que ele entrou na minha vida, eu sabia que tudo seria diferente. E para quem conhece o Delber, ele é muito único. Assim, ele é um gato extremamente mimado, cheio de vontades, cheio de exigências que nós, né, os humanos que cuidaram a vida inteira dele, deixamos ele criar, e eu me responsabilizo por isso também. Mas ele é um gato muito interessante, ele não tem medo de nada, ele adora visita, ele é muito exibido, ele gosta de carinho, ele é um gato muito carinhoso, então ele é um pouquinho diferente. E ele realmente sempre foi muito especial para mim. Em 2010 ele entrou na minha vida. Em 2011 foi a vez de o Manolo entrar na minha vida. O Manolinho, que é uma fofura imensa, assim. O Manolinho também veio para mim através desse ex-namorado que eu falei para vocês, que me deu o Delbinho de presente. O Manolinho foi resgatado por ele, morou um tempo na casa dele. Mas por questões pessoais lá da família, questões de saúde que eles tiveram e tudo, o Manolinho não pôde continuar naquela casa. E ele me perguntou se eu poderia ficar com o Manolo. E óbvio que eu poderia, eu nunca ia deixar um gatinho passar aperto. E assim, por todos os problemas que eu tive com esse ex-namorado, uma coisa que eu sabia é que ele tinha tido muito cuidado em resgatar um animal, em cuidar dele e tudo. Então era importante também que eu cuidasse dele assim, da melhor forma que eu pudesse, sabe? Isso era muito importante pra mim.
Então, em 2011, Manolinho foi morar na minha casa. Manolinho é o gato mais fofo do mundo. Manolinho é maravilhoso. Ele é uma coisinha muito linda, ele tem carinha de filhote, ele é muito fofo, gente. Ele que tá estampando a capa do episódio. Uma gracinha demais esse meu filho. E a adaptação dos dois no começo foi péssima, foi super complicada, assim, Débora odiava eles brigavam muito. Mas com o tempo eles foram se adaptando e se tornaram amiguinhos. Isso foi muito, muito bom. A gente brinca lá em casa, né, lá na casa da minha mãe, que o Manolinho já gastou aí umas 2 vidas dele. E de coisas que já aconteceram com ele, apertos que ele já passou e que nós passamos consequentemente, né? Porque ele já sofreu, tadinho. Sofreu bastante. Ainda bem que hoje ele tá bem, tá feliz, fortinho, tá tudo correndo super bem com ele, então ele tá ótimo. E então nós ficamos só com os dois, com o Delber e com o Manolo, até 2014, que foi quando a Lolinha entrou nas nossas vidas. A Lolinha é a gata da minha mãe, ela é uma cialata, que é o que a gente chama da mistura do siamês com vira-lata, né? Ela é linda, tem aqueles olhinhos azuis bem vesguinhos, assim, ela é uma gracinha, ela é muito fofinha também. Ela foi adotada pelo meu pai, no lugar que ele trabalhava, e tinha uma pessoa que teve uma gata prenhe, que deu os filhotinhos e tudo, então meu pai adotou um dos filhotes, que é a Lolinha. Então ela foi morar lá em casa. E a Lolinha também é um amor, muito carinhosa, muito fofinha, linda. A Lolinha, ela é bem, bem gordinha, ela é super fofa, gente. Então, ela é uma graça. Vocês já viram foto dela por aqui nos episódios, gente? Vocês já viram capa dela, né? Capa com foto dela por aqui. E aí, por fim, 2017, eu resgatei o Floriano. Floriano, que é o meu caçulinha. Ele foi resgatado numa praça aqui em Belo Horizonte. Eu tava passeando com umas cachorrinhas que eu cuidava na época, nessa praça, e aí eu vi um miadinho bem fininho, assim, no meio do mato. E aí gente, é muito difícil, assim. A gente gosta de bicho e tudo, a gente se envolve nessas situações, né? Eu ouvi o miadinho dele e eu já falei, gente, pronto, agora eu tenho que resgatar esse gato, eu não posso deixar ele aqui e tudo. E era miadinho bem de filhote. Aí eu levei essas cachorras para casa delas, devolvi elas e voltei na praça. E aí fiquei lá procurando o gato. E tinha outras pessoas também tentando procurar, achar ele ali. E aí achei o Floriano. Ele era muito pequenininho, ele não tinha nem 30 dias de vida. Ele era muito, muito pequenininho, muito assustado, se escondendo no meio da folhagem. Foi difícil tirar ele de lá. E é bem engraçado que eu peguei ele, assim, miudinho. Ele era o tamanho da minha mão. E ele já fez pss pra mim, sabe? Bem gato tentando se defender. E aí levei o Floriano pra casa, miudinho, coisa mais fofa. E no primeiro mês a gente deixou ele num cômodo separado dos outros, não só pela adaptação, mas também porque a gente precisava testar ele pra FIV e pra FeLV, então ele ficou separadinho. Mas isso se mostrou muito eficiente, porque depois, quando a gente juntou o Floriano com os outros gatos, a adaptação foi instantânea, eles nem se estranharam mais. Eles estavam tão acostumados com o cheiro, com a presença daquele gato ali, que foi instantânea a adaptação. E então nós ficamos com 4 gatos em casa. Isso na casa da minha mãe, da dona mamãe Pet Lady. E aí depois que eu casei, a gente primeiro se mudou pra Argentina, depois nos mudamos aqui pro nosso apartamento. Aí, tá aqui pro apartamento, nós trouxemos o Delber e o Floriano para morar com a gente. A escolha de quem viria, de quem ficaria, pensando exclusivamente no bem-estar deles, em como que eles iriam se adaptar melhor, com quem que eles iriam ficar melhor. A gente pensou realmente exclusivamente neles, e aí foi essa a nossa decisão. Então, essa é uma breve história dos meus pets. Se eu pudesse aqui, eu ficava horas falando dos meus bichinhos, mas eu acho que o pet ouvinte não ia nem ter paciência, né? Ficar falando tanto aqui na cabeça de vocês dos meus bichinhos. Mas essa é a história, são animais que mudaram a minha vida, e não só a minha, mas da minha família também. O meu pai, por exemplo, não tinha muito contato com bicho, e hoje o melhor amigo do meu pai é o Manolinho. O Manolinho anda o dia inteiro atrás do meu pai, eles são super amiguinhos, vêm TV junto. É muito interessante ver como que a presença de um bichinho realmente pode mudar a nossa vida, sabe? E foi o que aconteceu comigo, sem dúvida nenhuma. Minha vida melhorou demais.
depois que eles entraram. E é isso então, pet lovers. Obrigada pela sua oportunidade também de estar vindo aqui contar para vocês um pouquinho da minha história e desses bichinhos que fazem parte de quem eu sou e do meu trabalho e de tudo que... Enfim, de tudo que eu sou hoje. E lembrem-se sempre, queridos pet lovers, pet ouvintes, se você tiver alguma dúvida sobre o seu cachorro, sobre o seu gatinho, conversa comigo. É só me procurar. Você me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyPH, ou se você preferir, pode também me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br e a gente vai trocando ideia. Um beijão! Este programa foi editado por Audi Edições.